Flamengo tomou a decisão sobre a contratação de Luiz Henrique. Vamos falar sobre isso. Vamos falar também sobre o Zenit, que vai aumentar o valor para vender o atleta. Vamos falar também sobre o pré-jogo do Mengão e das prováveis escalações de Flamengo e Atlético Mineiro. Milhares de outras notícias, você acompanha aqui no canal Arthur Notícias do Flamengo. Fala, galera, eu sou Arthur Félix, sabe bem da mais aqui no meu canal Arthur Notícias do Flamengo. E hoje já trago informações nosso Flamengo. Antes de começar, deixa seu like ele é muito importante pra gente. Seu like mostra que você está gostando do nosso conteúdo, então é muito importante seu like ele ajuda demais no nosso canal, demais no nosso crescimento. Seu like mostra que eu traga mais e mais vídeos, mais e mais notícias do Flamengo, mais e mais conteúdos do Flamengo, então é muito importante seu like ele ajuda demais para o nosso canal. Já deixa o like, se inscreve no canal aqui, que é muito importante para a gente conseguir alcançar as nossas metas aqui no YouTube. A gente tá querendo chegar aí, criou marca de 2.000 inscritos. Então é muito importante você se inscreva aqui no canal. Muito importante minha subscrição. Subscrição ela ajuda demais o nosso canal, demais o nosso crescimento. Tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. Então é muito importante você se inscreva aqui no canal. Já deixou o like? Já se inscreveu? Agora ativa o sininho de notificação que sempre quando eu postar um de novo ou subir um de novo, você vai ser o primeiro a saber e o YouTube vai te notificar. Bom, deixa eu começar o vídeo já falando da situação aqui, envolvendo aquela situação aqui do pré-jogo do Mengão, porque a situação é a seguinte, daqui a pouquinho, 8h30 da noite, a bola vai rolar para Flamengo e Atlético Mineiro e Flamengo, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo vai enfrentar o Atlético Mineiro lá na Arena MRV, na Casa do Galo. Inclusive, o Flamengo é muito histórico lá, né? O Flamengo conquistou o primeiro título da Arena MRV, brincadeira essa parte, mas é porque o primeiro título daquela arena foi o Flamengo que conquistou. E eu, inclusive, estou torcendo para o Plata fazer um gol hoje, porque o Plata é o preferido dos atleticanos. Então, estou torcendo muito para o Plata fazer um gol hoje, porque o Plata já não tá bem. Aí o cara vai lá e faz um gol na casa dos caras, os caras, pô, tu tomar um gol do Plata, não é possível, tá ligado? Então vai ser muito bom o Plata fazer um gol hoje para nós. Bom, vamos falar agora sobre as prováveis escalações de Flamengo e Atlético Mineiro. Eu vou começar falando pela escalação do Atlético Mineiro. Técnico Eduardo Domingues, que vem tendo assim um bom rendimento. Chegou até, eu vi até uma notícia dizendo que ele queria sair, mas algumas pessoas convenceram ele a ficar. Enfim, a provável escalação do Flamengo é Everson, Preciado, Juan, Lianco, Cauã, Pacini, Alan Franco, Maicon, Vitor Hugo, da base do Flamengo, Bernard, Dudu e Hulk. Essa é a provável escalação do Atlético Mineiro. Vitor Hugo, que foi revelado pela base do Flamengo, está jogando muito bem lá no Atlético Mineiro. Começou muito bem, depois teve altos e baixos, e ele vem jogando bem. Então, essa é a provável escalação do Atlético Mineiro, do técnico Eduardo Domingues. Bom, já o nosso Flamengo, a situação é a seguinte: o Flamengo tem bastante desfalque. O Flamengo não tem o Eric Pulgar e o Paquetá, que estão machucados. O De La Cruz não joga em gramado sintético, 3 desfalques. O Jorge Carrascal punido pelo STJD. Então a gente tem aqui, ó, Eric Pulgar, Lucas Paquetá, De La Cruz e Carrascal. 4 desfalques para essa partida, 4 desfalques muito importantes mesmo. Já a provável escalação do Mengão aqui, o técnico Leonardo Jardim deve vir a campo com Rossi no gol, Varela na lateral direita, Danilo, Léo Pereira, dupla de zaga, Alexandro na lateral esquerda. Vai lembrar que o Alexandre também tem aquele problema do gramado sintético, que é provável, mas se for realmente, ele deve botar o Ayrton Lucas na lateral esquerda. Já o meio campo do Flamengo, Jorginho, Everton Araújo, Arrascaeta, Bruno Henrique, Gonzalo Plata e Pedro. Então, essa é a provável escalação do Flamengo. Como dizer aqui, gente, o Alexandre tem a questão do gramado sintético. Então, eu acredito que o Ayrton Lucas deve ser titular. Já no ataque do Flamengo, eu acredito que tem uma certa dúvida entre o Samuel Lino e o Bruno Henrique. Eu vou ser bem sério para você. Para a partida de hoje, eu iria de Bruno Henrique, porque o Bruno Henrique ele joga muito bem contra o Atlético Mineiro, sempre jogou bem. Ano passado, que a gente podia ser campeão na casa dos caras, o Flamengo não estava jogando nada, ele entrou no segundo tempo, no finalzinho do jogo, e fez o gol, e inclusive teve a chance de virar o jogo. Então, é um jogador que consegue jogar muito bem contra o Atlético Mineiro, independente da fase que estiver jogando nada, tiver um histórico de lesões, independente da fase que ele tiver, ele sempre joga bem contra o Atlético Mineiro. Então, para essa partida, eu iria de Bruno Henrique. Aí você vê que no final do segundo tempo não está jogando bem, você tira ele. Mas eu ia começar hoje a partida com o
com o Bruno Henrique. Aí já na ponta direita a gente tem o Plata e o Luiz Araújo. Entre esses dois aí, eu não sei quem ele vai escolher, mas se eu fosse, eu mantinha aí o Plata, mas porque o Plata vem alguns jogos vem jogando bem, mas vamos ver, né, o que vai acontecer. E o Pedro lá na frente, não tem muito o que falar. O artilheiro do Flamengo na temporada, um jogador histórico que está sendo cotado para ir para a Copa do Mundo, não tem muita novidade. Bom, vamos falar agora sobre a situação envolvendo o Flamengo, que tomou a decisão sobre Luiz Henrique. Por quê? A situação é o seguinte, cara. O jornalista Guilherme Flazueiro, ele conversou com uma pessoa ligada ao futebol do Flamengo e essa pessoa falou para ele sobre a contratação do Luiz Henrique. Por quê? A informação é que o Zenit deve aumentar o valor de 40 milhões para 50 milhões. E aí, ele conversou sobre essa pessoa, a pessoa confirmou realmente o interesse do Flamengo sobre contratar o jogador. É um nome que agrada muito o José Boto, é um nome que o José Boto acha muito interessante. Só que ela falou o seguinte: se o Zenit for fazer a mesma coisa que vai fazer, que fez com o Flamengo nas outras contratações que o Flamengo tentou fazer com o Zenit, o Flamengo vai sair fora do negócio. Por exemplo, o Flamengo tentou contratar o Claudinho, o atacante Arthur, que hoje estava no Botafogo, está lá no São Paulo. Quando ele estava no Zenit aí, o Flamengo tentou trazer ele. O volante Wendel, que também está ainda lá no Zenit, o Flamengo tentou trazer esses três jogadores. Sempre de última hora, o Zenit pediu um valor mais alto. Tava tudo fechado, negócio tudo fechado. Aí numa partinhazinha aqui, ele pediu um valor altão e não dava certa negociação. O Zenit fez isso com o Flamengo durante três jogadores do Flamengo tentou trazer o Claudinho, o atacante Arthur e o volante Wendel. O Zenit fez isso com o Flamengo durante a janela que o Flamengo tentou trazer um dos três. E aí essa pessoa falou: se o Zenit tentar fazer isso com o Flamengo, quando o Flamengo for tentar contratar o Luiz Henrique, o Flamengo vai sair fora do negócio. Por quê? A regra seria o Flamengo chegar lá, ouvir o Zenit, chegar lá. Lógico que o Flamengo não vai pagar 40 milhões. A pessoa falou para ele: o Flamengo paga 42 milhões no Paquetá, então pagar mais 40 milhões no Luiz Henrique. Eu não sei se pode dar certo, porque o Paquetá pagou 42 milhões, mas ele demorou um pouco para poder encaixar e começar a jogar bem. Então essa pessoa falou: se o Flamengo for tentar contratar o Luiz Henrique, o Flamengo não vai pagar 40 milhões. O Flamengo vai tentar diminuir o máximo que conseguir para não pagar esse valor. Então vai chegar lá, vai tentar diminuir. Se o Zenit manter a sua palavra, 40 milhões, o Flamengo não vai contratar. Agora, se o Flamengo conversar com o Zenit, o Zenit aceitar diminuir o valor, aí quem sabe o Flamengo possa tentar contratar o Luiz Henrique. Vai lembrar que ele está sendo um dos nomes cotados para ir para a Copa do Mundo, com a lesão do Estevão, um jogador que agora a mídia está bastante de olho nele, porque se ele for para a Copa do Mundo e jogar bem, vai ter muita assédio dos clubes de fora tentando a contratação. E como eu trouxe no vídeo ontem, a decisão final vai ser do jogador. É claro que o empresário, a família dele vão estar para apoiar ele, mas a decisão final vai ser do próprio jogador. Vamos ver, né, o que vai acontecer nessa situação aí. Bom, galera, essa transformação em nosso Mengão. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. Beijo pra vocês. Não esqueça, Jesus te ama. Falou.